Muito bem, o assunto agora é impulsão. Mais um degrau na nossa escala. O primeiro da segunda metade. Primeiro da segunda metade. Agora vemos impulsão e depois na próxima veremos retidão e reunião. Muito bom. Vamos definir primeiro impulsão? Impulsão não é o que parece. Impulsão é sempre difícil, né? Talvez seja o mais difícil de definir. Sim. Vamos lá. Porque impulsão, a gente pensa em impulso, energia, ir na frente, ir avante. E dentro da conceituação da escala clássica não é isso. Impulsão é a atitude, a qualidade de estar com os 4 pés fora do chão. Como tal, classicamente, ela só existe no trote e no galope. Okay. O passo, por melhor que seja, não tem impulsão, ele tem outras coisas. Hoje, mais para frente, vamos falar um pouco melhor disso. Para a marcha, nós aqui estamos inovando, estamos reconceituando um pouco para ver impulsão, como a impulsão pode ser entendida em marcha, porque, veja, o que define uma boa marcha é o fato de que pelo menos uma das pernas está em contato com o chão. Portanto, dentro dessa definição, não poderia haver impulsão na marcha. Okay. Mas nós pensamos um pouco a respeito e eu acho que conseguimos tentar adaptar. Criar uma ideia. Isso. Vamos pensar em vários exemplos que nós pensamos. Primeiro, condição humana. Imagina um atleta humano, um dançarino que salta e consegue ficar muito tempo fora do chão. Okay. Por exemplo, um atleta de vôlei defendendo da rede. Eu gosto dessa imagem porque ele salta apenas para o alto. Ele tem muita impulsão. O atleta que faz salto em distância também, ele tem muita impulsão. Um bailarino clássico treinado para fazer aquele movimento em que cada passada dele ele fica muito tempo longe do chão, tem muita impulsão. Okay. Se eu, por exemplo, eu me movimento com muita energia, mas a minha atitude de pular, de sair do chão é fraquinha, eu tenho pouca impulsão. Aí uma coisa interessante, Aloysio, é, por exemplo, se eu dou uma caminhada bem alçada, eu levanto, eu caminho alternando meus joelhos, isso não é impulsão, é outra coisa. Tá? Então a gente tem que começar um pouco disso aí. Okay. Aí, antes de você abrir para suas considerações aí, a outra comparação que é importante a gente pensar, não é automaticamente que o máximo de impulsão é o melhor. A impulsão é graduada para cada função. E aí também é fácil de entender, nesses próprios exemplos que eu dei, do jogador de vôlei e do atleta de salto, a impulsão pode existir mais para cima e mais para frente. Por exemplo, os cavalos de adestramento de boa qualidade, hoje nós trouxemos um aqui, daqui a pouco vamos olhar, o galope deles é muito elegante porque a cada salto eles galopam para cima. Okay. Isso para um cavalo de corrida não é vantajoso, porque a energia dele tem que ser gasto galopando para frente e não para cima. Um cavalo de salto, por exemplo, é as duas coisas. Ele tem que ser capaz de desenvolver impulsão para cima e quando ele galopa ele tem que ser capaz de desenvolver impulsão para frente. Os cavalos de marcha, eu acho que, por exemplo, existe uma outra raça de cavalos de marcha, se não me engano, o passo colombiano, que tem uma modalidade de marcha de exibição, que tem pouco rendimento e sobe, alça muito. E isso, apesar que agora já saí do exemplo da impulsão, mas só para vocês entenderem a ideia de que nem sempre só para cima, nem sempre só para frente. É mais fácil de ver impulsão a galope. Sim. Não é isso? Quer sim, dizer, sim. Então, nós estamos olhando ali, nós temos 2 cavalos, um Mangalar marchador e, de novo, um cavalo de adestramento com a Sofia, um Warm Blood, um na marcha e um a trote. A gente, assim, olhando para o cavalo da Sofia, a gente consegue enxergar um pouquinho dessa impulsão e ver a diferença para o cavalo de marcha. Sim. Não é isso? Enquanto o cavalo de marcha sobe menos, o outro já tem uma suspensão maior. Né? Isso, às vezes, é difícil de ver a olho nu, mas em fotografias e em câmera lenta vai dar para ver com bastante claridade que o cavalo alazão, o cavalo de adestramento, vai ter instantes que ele está com os 4 pés no ar. Nos cavalos de marcha, ou esse momento não existe, ou ele é infinitamente menor do que nos cavalos de trote. Por isso que no trote existe o trote elevado. O cavaleiro que
tem necessidade ou vontade de fazer trote elevado, vai fazer isso para escapar desse atrito. Exatamente. Uma outra coisa interessante diz que mais impulsão provoca mais oscilação do dorso. Então, quanto mais impulsionado o seu cavalo, melhor tem que ser o seu assento. Porque se ele tem uma fase de suspensão, ele vai aterrissar, que é a parte do impacto. Então, olha agora. Então, os dois galopando. Sim. Onde a gente consegue ver com mais nitidez agora a história da impulsão, onde os cavalos ficam um momento no ar. Perfeitamente. Os dois têm, obrigatoriamente tem impulsão, porque os dois estão em galope em 3 tempos, mas eu acredito que na nossa câmera lenta nós vamos conseguir ver melhor, que o alazão fica mais tempo no ar do que o castanho escuro. Então o alazão, é certo então a gente afirmar que o alazão tem mais impulsão. Exatamente. Né? E impulsão não é necessariamente mais qualidade, só uma coisa que a gente tem que aprender a avaliar. E algumas modalidades é mais importante do que em outras. É interessante pensar também a frequência. É bem fácil de ver que a velocidade de movimento das pernas do manga larga no alazão dá para ver a impulsão, a voadinha a olho nu. Você acredita que a gente consegue trabalhar a impulsão? Eu acho que sim, porque dentro dessa história da escala, cada coisa desenvolve outra e todas juntas desenvolvem o cavalo. Né? Então, se você pensar, vamos voltar para os nossos exemplos dos atletas humanos. Um menino começou a treinar para fazer o salto, ele não sabia fazer esse salto em distância, o salto em altura. Aí ele foi adquirindo treinamento para fazer. Uma menina no início da sua carreira de bailarina não tem os pré-requisitos, mas ela tem um corpo como qualquer outro. Treinada, ela consegue desenvolver. Para que serve isso? Para a coordenação motora. E eu acho que uma das grandes coisas da impulsão, por isso ela vem nesse momento, do desenvolvimento da impulsão. Daqui a pouco nós vamos falar também dos exercícios para desenvolver a impulsão nos cavalos. Mas a impulsão como ferramenta, eu acho que ela serve para aumentar o atleticismo do cavalo. Ele aprender a usar o corpo inteiro. Não apenas usar as pernas, mas usar com mais eficiência a musculatura dorsal, lombar, abdominal e trazer toda essa musculatura para o movimento. E isso também é pré-requisito para o final da escala, que nós já podemos falar, o objetivo final da escala, que é a tal da permeabilidade. O cavalo ter condição no corpo de executar os comandos que são pedidos dele. Vamos começar a pedir para eles esses exercícios onde a gente solta um pouco o garupa, aumenta a flexibilidade de espádua. Legal. Que são exercícios de cedência à perna, espádua adentro, quer dizer, são os exercícios onde a gente entende que o cavalo se solta nas duas articulações principais, entrando com o posterior e abrindo a espádua, entrando com o posterior e abrindo a espádua, né? Os exercícios em 2 pistas, que também são chamados, os exercícios onde a gente começa a preparar a movimentação lateral, normalmente a gente não fala muito neles na primeira metade da escala, por isso que a gente começou a falar agora, porque a ideia é que o cavalo primeiro comece a aprender a andar para frente e só depois comece a andar para os lados. Mas a movimentação lateral é assim, se você quer aumentar a disponibilidade em frente, ou se você tem alguma resistência longitudinal para resolver, você vai começar a trabalhar isso no lateral. E o trabalho lateral também tem a ver com aprender a usar pernas de uma maneira que ele não usava antes. Essa é a famosa, por exemplo, liberação da espádua. E ele só consegue liberar a espádua se ele começa a engajar a musculatura abdominal e logo dorsal. Então, as coisas vão encaixando. Muito bom. Cedência a perna a passo primeiro, de lá para cá, de frente para a câmera. Aqui, Aloysio, o que é legal olhar é, nesse primeiro exercício, que é cedência a perna, é o cruzamento das pernas, né? Você vendo de frente, você vai ver aquele famoso movimento de tesouro, é isso? Exatamente. E reparem que é um movimento onde o cavalo fica levemente encurvado para o lado oposto ao sentido que ele está indo. Esse cavalo agora está indo para a nossa direita, ou seja, para a esquerda dele. Ele está olhando um pouco para a direita dele e cruzando as pernas. Ó. Esse movimento de cruzar. Tá? A espádua
vai para frente. Não é uma coisa lateral de 90 graus. Ela se projeta mais para frente e para o lado porque o posterior empurrou. Se você, dependendo da literatura que você consultar, alguns não consideram a cedência à perna um verdadeiro exercício em duas pistas. Porque, na verdade, o cavalo só lateraliza, mas a resposta que o cavalo tem que dar à perna é como se fosse preparatório para os outros exercícios. Aí, ó. Cruza, Aí, ó. cruzou, o cavalo está indo para a direita, encurvado para a esquerda. Isso significa que ele está cedendo a perna esquerda. Isso sempre dá um pouco de confusão em português, porque é A craseado. Ele está fugindo da perna esquerda do cavaleiro. Isso que significa cessão à perna esquerda. Não quer dizer que ele está indo para a direita. Agora, esse cavalo está fazendo uma cessão à perna direita, ou seja, indo para a esquerda. Ele está saindo da perna direita. Isso, saindo da perna direita e indo para o lado oposto. Então, a cedência é sempre você empurra o cavalo para o lado. E uma coisa mas para frente também. Isso. Quer dizer, não é uma coisa absolutamente não, lado, né? É 45 graus, como se fosse. Tem duas coisas que me ajudam a pensar. Uma é, por exemplo, se eu estou fazendo essa reta aqui, como Arun vai entrar agora, imagina uma linha reta onde a coluna vertebral do cavalo não pode sair do paralelo com os lados A coluna continua, mas as pernas têm que se mexer. Exato. É como se tivesse linhas gradeadas verticais na pista e a coluna sempre tem que ficar no alinhamento vertical. A coluna nunca pode ir para a diagonal. E a outra coisa disso que você falou, para ver que na verdade é um movimento um pouco para o lado, um pouco para frente, um pouco para lá. Às vezes eu imagino uma escadinha. Um passo para frente, um passo para o lado. Um passo para frente, um passo para o lado. Ele inverteu no meio, tá Isso. vendo? É bem bacana de vocês repararem, porque daí você vê a encurvatura se alterando e o sentido. Olha lá. Nós ainda ficamos devendo, Aloysio, o comentário sobre a impulsão na marcha. Eu perguntaria para você assim, como distinguir uma marcha com características de impulsão de uma marcha sem características de impulsão? Porque para mim uma marcha com características de impulsão significa que é uma boa marcha, porque o cavalo está atleticamente engajado, ainda que não haja impulsão clássica, significando que não há movimento de suspensão. Exatamente. Veja o Arun, por exemplo. Não é o certo, mas eu correlaciono um pouco no cavalo de marcha com a entrada do posterior. A qualidade da entrada, jogando ele para a próxima passada, para o próximo ciclo de passada. Né? Então, às vezes eu vejo cavalos de marcha sem o trabalho que eles têm aqui, que é parecido com esse, mas obviamente cair a trote, olha que bonito agora. Cedência a trote, ó. Bem legal. Talvez se você não está acostumado, o melhor de ver seja o posterior ficando bem de frente. Exatamente. O que eu entendo, ou o que eu, talvez, a forma que eu classifico essa coisa da impulsão no cavalo de marcha, é o quanto a gente consegue entrar com esse posterior gerando esse movimento. Porque a subida, a suspensão nós não vamos ter, senão nós estamos indo para uma diagonalização por completo que vira trote, né? Mas veja como entra o posterior. E agora olha como entra o mesmo posterior, olha como ele está debaixo da massa. Ele quase que sobrepista ali, né? Olha que legal esse cavalo, ó. Ele é firme na passada, ele é avante, ele é para cima, né? Talvez eu classificaria impulsão nesse mundo da marcha dessa forma como ele está. Eu queria que dentro disso que você falasse um pouco também da elevação de joelho e da elevação do posterior. Essa elevação expressiva dos membros, na sua opinião, caracteriza acho que sim. As características de impulsão? Acho que sim. E se você reparar ele agora, ele vai entrar na cedência de novo, olha. Aumenta esse movimento no posterior, ó. Olha lá. E muito bonito de ver nesse cavalo como a coluna está reta. É tipo, e o as anterior pernas dele vão muito para bom, lá né? e para cá. O anterior dele muito quieto, muito bom.